Graças e paz, queridos amigos, graças e paz, queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo da Palavra do Senhor. Te convido que você abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Tito fica depois de Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia. A Palavra de Deus diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use uma linguagem sadia, contra o qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada mal para dizer a vosso respeito. Amém, amados? Aqui nessa palavra a gente vê Paulo dando 3 conselhos para Tito, que servem para nós. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é ser cristão? Se eu me considero um cristão, se você se considera um cristão, nós temos que saber o que é ser um cristão. E o conceito de ser cristão é ser a reprodução de Cristo no seu caráter e na sua missão. E quando Paulo fala para Tito os conselhos que ele tem para o seu dia a dia, isso serve para nós, porque nós somos cristãos. Nós seguimos a Cristo. Então, os conselhos dados nessa palavra, nesses versículos, tem que ser usado por nós no nosso dia a dia. E o primeiro conselho que ele dá lá no versículo 7 diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Nós temos que ser exemplos. Exemplos para a nossa família, exemplo para os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, de escola, exemplos para a sociedade. Eu sempre falo que Deus não quer mais um no mundo, mas Ele quer que nós sejamos diferentes. Nós não podemos ser iguais aos outros. Nós temos que fazer a diferença nessa terra. A palavra fala que nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que ter sabor. Nós não podemos ser sem sabor. Nós não podemos não fazer a diferença na terra, mas nós viemos aqui para fazer a diferença, para sermos diferentes. Isso vai no nosso comportamento, os nossos exemplos. O mundo está cheio de exemplos maus, exemplos ruins, exemplos que não edificam, mas que destrói as pessoas, que destrói a sociedade. E nós temos que fazer essa diferença. Nós temos que ser exemplos bons, exemplos que vão edificar as pessoas. Nosso comportamento, nossas ações têm que mostrar a quem nós servimos. Nós servimos a Cristo. Temos que fazer o que Cristo fazia nessa terra. Nosso exemplo tem que ser um exemplo exemplar. Nós não podemos ter nada que nos condene. Tudo que eu fizer tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Tudo que você fizer tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou destruir, eu não vou falar mal das pessoas, mas eu vou dar exemplo de fazer o bem, de fazer coisas boas. De coisas ruins o mundo está cheio. Se a gente liga uma televisão hoje, a gente só vê tragédia, só vê roubo, só vê corrupção, só vê coisas erradas. E Deus quer mudar isso. Se eu quero ter um país melhor, se eu quero ter uma sociedade melhor, essa mudança tem que começar por mim, tem que começar por você que se declara cristão. Nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos fazer o que os outros fazem. Nós temos que fazer o que a Bíblia diz para a gente fazer. O segundo conselho a gente vê no versículo 7, que diz assim: em seu ensino mostre integridade e seriedade. Quando eu for falar de Cristo, como eu disse, ser cristão é ser a reprodução de Cristo no seu caráter, no exemplo, e na sua missão. Se eu sou cristão, eu tenho que falar de Cristo para as outras pessoas. Eu tenho que falar da salvação para as outras pessoas. E quando Paulo instrui a Tito, ele fala que no ensino tem que mostrar integridade e seriedade.
quando eu prego, né, a palavra de Deus para outras pessoas, eu tenho que ser íntegro. Né? Eu tenho que pregar o que a palavra diz, não o que eu acho. Tenho que pregar o que a palavra fala e não o que eu penso. Eu tenho que ter integridade na palavra do Senhor. Tenho que pregar aquilo que a palavra fala, aquilo que a palavra indica. Eu tenho que ser sério. Eu não posso levar as coisas de Deus, né, de qualquer forma, né, sem uma reverência. Eu não posso chegar na casa do Senhor, né, de qualquer jeito, mas eu tenho que ter uma reverência. Eu tenho que ter um temor ao Senhor quando eu falo da palavra dele, quando eu prego a palavra dele, quando eu levo a Cristo às outras pessoas. E hoje o que a gente vê no mundo é zombaria, piadinhas com a palavra de Deus, a gente vê sacrilégios através de filmes, através de programas da televisão. Isso não agrada ao Senhor, isso vai contrário o que a gente está aprendendo, o que está na palavra de Deus. Eu tenho que ser uma pessoa íntegra e uma pessoa séria, uma pessoa com temor, uma pessoa com respeito e reverência ao Senhor e à sua palavra, que é viva e verdadeira. O terceiro conselho, a palavra de Deus diz assim: use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer contra você, para que aqueles que lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a vosso respeito. A nossa palavra, o nosso linguajar, tem que ser um linguajar sadio, um linguajar que sara, que cura, um linguajar que edifica e não que destrói. Hoje a gente vê muitos cristãos falando palavrões, falando besteira, falando maldições. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que a minha palavra, o meu conversar tem que ser sadio. Eu sou cristão, Cristo não falava palavrão, então eu não tenho que falar palavrão. Muitas vezes a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o meu coração? O que eu estou deixando sair da minha boca? Quais são as palavras que saem da minha boca? São palavras que edificam? São palavras que transformam? São palavras que levam vida? Ou são palavras que destroem? São palavras que machucam? São palavras que não traz benefício nenhum? O meu linguajar, a minha modo de falar tem que mudar. Talvez hoje você não consiga frear a sua boca e deixa sair dela coisas ruins, palavras sujas. E a gente tem que prender isso, você tem que se vigiar, se resguardar. E quanto mais você vigia, o seu linguajar vai se mudando, vai se transformando, até um momento que você para de falar essas coisas, que você é transformado pela presença de Deus. E só dessa forma que nós vamos conseguir ter uma vida melhor, só dessa forma que nós vamos conseguir ter uma sociedade melhor, só dessa forma que nós vamos conseguir fazer algo diferente, fazer uma diferença neste mundo. Mudando o nosso jeito, nossas ações, nossos exemplos, mudando nossos pensamentos, sendo nosso caráter, sendo irrepreensíveis, sendo retos, mudando o nosso linguajar, não deixar que coisas ruins saiam da nossa boca, mas que nós possamos mudar o nosso interior e deixar que rios de água viva fluam diante de nós. Nós temos que ser exemplos, como pai, como mães, dentro da nossa casa. Nós temos que ser exemplos de filhos e filhas dentro da nossa casa. Temos que ser exemplos de maridos e de mulheres, de esposas. Só assim nós teremos uma sociedade transformada. Só assim nós veremos o céu descer sobre a terra. Só assim nós veremos a mão do Senhor agindo sobre todos nós, sobre todos os homens.
né, como está escrito, que Deus derramaria, né, sobre toda a carne do seu Espírito. Mas para isso nós temos que estar preparados. Para isso nós temos que estar limpos. Nós temos que ter uma vida reta, irrepreensível, né, para que os nossos inimigos, né, não tenham nada para falar contra nós. Para não ter nada contra nossas vidas, contra as nossas ações, contra o nosso caráter. E essa é a palavra que Deus tinha para mim e para você nessa semana. Que nós possamos ser exemplos na nossa sociedade, no nosso dia a dia, diante das pessoas que nos cercam, que nós possamos fazer a diferença. E assim Deus vai mudar o nosso mundo para melhor. Nós vamos ter aquela frase da bandeira nacional, ordem e progresso. Aí sim nós vamos ver ordem e progresso na nossa vida. Aí sim nós vamos ser um país do primeiro mundo. Aí sim nós vamos ter uma sociedade sadia, uma sociedade que olha para o próximo e não para si mesmo. Nós vamos viver no mundo que nós sonhamos. Nós vamos ter um mundo que nós planejamos. Essa é a palavra que Deus tinha para nós essa semana. Que nós possamos ser exemplos, que nós possamos ter caráter e que nós possamos ter o nosso linguajar tratado, limpo, sadio. Amém, amados? Gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Senhor Jesus, queremos colocar, Senhor, nossas vidas diante de Ti, que o Senhor possa fazer um milagre, que o Senhor possa fazer uma transformação na minha vida, a começar na minha vida e na vida dessa pessoa que está escutando essa palavra. Que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ser seus filhos, que nós possamos ser seu instrumento nessa terra, que nós possamos ser exemplos para aquelas pessoas que nos cercam. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua presença, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e sobre o teu rosto te dê a paz, te dê shalom. Que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.